Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando deixamos Deus nos usar, seu amor transparece em nossas atitudes. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O nosso maior desejo é que nós possamos ser amados. Mas o que é o amor? O amor é quando nós obedecemos ao Senhor. O amor é quando Jesus se manifesta através dos nossos comportamentos. O amor é a nossa fé em ação. Então, quando nós nos sentimos amados, quando nós nos sentimos cuidados, quando algo de bom acontece na nossa vida, isso é Jesus que está atuando na pessoa que nós estamos recebendo aquilo. O amor não é uma escolha que nós fazemos conscientemente, mas é o Espírito Santo que encontrou um servo bom e fiel, ao qual ele pode entregar os seus recados, ao qual ele pode manifestar na vida dessa pessoa tudo aquilo que Deus é. Então Jesus, ele pode usar de todos nós, quando nós acreditamos no Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós encontramos de Jesus tudo aquilo que nós sempre procuramos nas outras pessoas, porque todos os bons sentimentos são frutos da presença do Espírito Santo. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós nos convencemos disso, que pessoas simples, inspiradas por Deus, fizeram grandes coisas. Você pode olhar a tua vida e achar que não tem nada demais, que não teve a oportunidade de estudo, que é alguém que muitos não dão nem valor, alguém esquecido e abandonado. Mas quando o Espírito Santo estiver em você, grandes coisas você fará. Aquilo que nós não encontramos em nós mesmos, certamente que nós encontramos em Deus. Você viveu procurando a aceitação, procurando o amor na onde não existia amor. Porque quando falta sabedoria, nós acreditamos que o amor é algo que nós podemos encontrar com os olhos. É a questão de encontrar um outro alguém ao qual nós vamos nos relacionar e formar a nossa própria família. E essa família, ela vai ser feliz. Mas nem sempre é assim. As promessas humanas, quando Deus não está nela, elas não passam de palavras. E aí nós descobrimos que o diabo, ele é o pai da mentira. E quando nós não podemos ver, como nós podemos saber se algo é real ou não? Quando nós não temos sabedoria para compreender aquilo que Deus diz que é a verdade ou que não é. Eu não posso apenas me basear nas palavras, eu tenho que basear em algo que é sagrado, em algo que foi escrito pelo próprio Deus, ao qual Ele nos deixou de manual de instrução. Como o Salmo diz, é a lâmpada que ilumina os nossos passos. Se eu não tenho lâmpada para iluminar para onde eu ando, como eu posso saber para onde eu estou indo? Mas a nossa vida, ela se torna cada vez mais especial quando nós podemos nos tornar mensageiros de Deus e descobrimos que essa vida, ela não foi feita para que nós pudéssemos buscar os nossos sonhos, porque de sonho mesmo quase não restou mais nada, mas que essa vida, ela foi feita para servir ao Senhor. E talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, reavaliando as tuas escolhas, o momento e tudo aquilo que você tem vivido. Nós criamos às vezes metas e acreditamos que quando nós podemos alcançá-las, as coisas elas vão mudar. E as metas chegam e as coisas não mudam. Parece que as coisas só pioram. E eu quero enxergar bondade onde não existe bondade, eu quero que as pessoas tenham lealdade, eu não sei por quê, porque eu quero. Como se nessa batalha espiritual nós tivéssemos escolha, nós não temos.
Quem não renunciou ao pecado continua sendo escravo dele. Se a gente vai lá na palavra de Deus em Marcos 10, versículo 42 a 45, a palavra do Senhor, ela diz assim: Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então, nesse Evangelho de Marcos, essas palavras são de Jesus Cristo. Então, o nosso Senhor, Ele está nos ensinando. E a pergunta é, por que ele entrou nessa analogia? Por que ele citou esse tipo de exemplo? Porque ele tinha 2 discípulos, João e Tiago. João é o João dos evangelhos de João, e Tiago não era o irmão de Jesus que tem o evangelho de Tiago. Tiago era o irmão de João, às vezes o Tiago maior, Tiago grande, que eles costumam chamar. Então eles chegaram em Jesus e falaram: Senhor, já que você tem um reino aí, né? Você não pode me colocar sentado um à direita e o outro à esquerda sua? E Jesus disse: olha, se vocês puderem beber o cálice que eu vou beber e o batismo que eu vou passar, o cálice de sofrimento do Senhor, né, a crucificação. E eles disseram: não, nós podemos. E Jesus disse: certamente que vocês podem, certamente que nós podemos sofrer. Mas será que o nosso sofrimento poderia ser o sacrifício perfeito? Será que eles eram pessoas sem pecados? E Jesus disse: olha, ainda que vocês pudessem passar por tudo que eu vou passar, quem escolhe isso e quem determina é Deus. E os outros discípulos, vendo que os dois queriam um lugar de destaque, começaram a reclamar. Então olha que na mentalidade deles existia uma hierarquia, onde essa hierarquia era de cima para baixo. Jesus seria o rei, teria as pessoas que auxiliaria, e assim teria outras pessoas, e assim teria outras pessoas, e normalmente é o que a gente vê em toda estrutura empresarial. Então nós vemos que tem um chefe e as pessoas que obedecem, e é isso. Até mesmo nas estruturas que nós vemos do governo, ela se trata dessa forma. E aí Jesus ele vai dar um discernimento sobre como funciona a hierarquia do reino de Deus, se ela pudesse ser tratada como uma empresa. E como ela funciona? Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. E é mais ou menos o que acontece conosco. Então nós temos alguém que é superior a nós e nós obedecemos às ordens dessas pessoas. Então o que eles mandam se tornam lei. E quem tiver mais acima dessa hierarquia, entre aspas, seria alguém mais importante. E tem pessoas que elas buscam a vida inteira o sucesso, porque parece que se eu ocupar umas caixinhas dessas de cima, eu sou um sucesso, e se eu estiver lá na base da pirâmide, alguém que limpa, alguém que atende, alguém que faz algum serviço que seja mais simples, parece que eu não tenho valor, e o valor é o sucesso lá de cima, porque nós tentamos medir sucesso com remuneração. Só que quem pode levar essa remuneração para algum lugar? Ninguém. Então, no fundo, como Salomão nos ensinou, não passa de vaidade. Vaidade. Esse ser maior é maior que quem? Maior que o quê? O dinheiro, ele vai trazer algum tipo de conforto? Ele vai. Mas na hora da doença, ele não garante que o tratamento ele vá funcionar. Na hora de dormir, não garante que você vai ter um sono. Na hora de amar, não garante que você vai ter o amor. Isso não garante nada. Você pode olhar uma esposa bonita? Talvez sim. Um homem agradável, isso. Aquela família da Doriana, pode ver. A imagem e o papel, ele aceita tudo. Ainda mais com esses filtros. Você vê a pessoa pessoalmente, nem é a mesma pessoa. Mas, se ela gosta de se ver daquela fantasia, amém. Quem sou eu
para vir julgar a mentira que a pessoa quer viver ou quer acreditar. A mensagem que nós pregamos aqui é sobre a verdade de se aceitar quem nós somos e que nós não militamos por essa hierarquia. Aquilo que todos almejam, nós não almejamos. O que nós queremos? Chamar a atenção de Deus. Queremos demonstrar que nós nos arrependemos dos nossos pecados e que nós podemos servir, que o amor vai se manifestar através de nós. E por que isso? Porque nós somos melhores que os outros? Não. Porque nós nos permitimos servir. E o que é servir? É obedecer. E obedecer a quem? As pessoas que estão numa hierarquia maior que mandam? Não. Obedecer ao Espírito que está dentro do nosso coração, queimando e queimando. Mas entre vocês não pode ser assim. Então Jesus ele já deixou bem claro, entre nós não tem hierarquia. Entre nós não funciona assim. E às vezes buga a minha cabeça quando eu olho dentro das igrejas e enxergo essa mesma hierarquia. Você olha aquele altar e está sentado aquele monte de gente numa cadeira. Não estou diminuindo as pessoas, tá? Mas se eles estão lá em cima sentado olhando como se o pessoal embaixo fosse inferior, tem alguma coisa de errado. Jesus ele falava que nós não poderíamos criar lugares mais importantes para as outras pessoas, como se eu quisesse que os ricos ou alguém de influência tivesse um lugar melhor e o pobre teria que ficar no chão, nos pés dos outros. Não funciona assim. Tratando assim, você está tratando pelos interesses. Nós devemos tratar com igualdade todas as pessoas, porque se é Deus que ama através de nós, você acha que Ele iria escolher as pessoas? E eu preciso contar mais uma coisa para vocês. Eu sei que tem muitas pessoas que elas gostam de pedir oração. Mas gosta de uma oração. Se a gente for lá no Antigo Testamento, normalmente quando as pessoas elas iam pedir para alguém orar ou para um profeta orar, você sabe por que elas faziam isso? Porque elas queriam uma resposta de Deus, não queriam um pedido de Deus. Elas queriam saber o que Deus queria que elas fizessem, não que elas pediam para Deus fazer algo por elas. Então era no arrependimento que a gente vê que eles jejuavam, e o jejum era de arrependimento, colocavam roupas de panos grosseiros, colocavam terra na cabeça. Então existia uma mensagem de arrependimento quando vinha uma oração, quando vinha uma resposta de Deus. Então não existe oração onde eu apenas recebo o que eu quero e não preciso fazer nada, não preciso obedecer nada e não preciso me arrepender de nada. A própria oração é o arrependimento, é o reconhecimento que sem Deus nós nada somos. Então Jesus já disse que nós não devemos trabalhar com a hierarquia dos pagãos e dos governadores, e Ele vai nos ensinar como que funciona o reino. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Quando Ele diz a palavra escravo, Ele diz uma pessoa que serve a todos. Porque o escravo pode escolher a quem ele vai servir. Por acaso, quando nós nos tornamos servos de Deus, eu escolho a quem eu sirvo? Ou eu sirvo a quem Deus coloca dentro do meu coração? Eu não estou aqui para fazer escolhas. Porque se fosse para a gente escolher, primeiro que você ia amar apenas os que te amam, ia servir apenas a tua própria casa, não ia entregar a mensagem para ninguém, e o que pudesse ia acumular. Mas nós não vivemos assim. A certeza que nós temos do amanhã é que Deus vai estar nele. De resto, é a vontade dele sobre nós. E nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E isso basta. Isso basta para nós. Dessa vida ninguém leva nada. O dia de amanhã pertence a Deus. Nós sabemos que a cada dia reserva o seu próprio mal. E que o nosso objetivo de vida é o quê? É servir. Você quer ser importante no reino de Deus? Você sirva. Se você só está sendo servido, tem alguma coisa de errado. Você precisa começar a participar do reino, começar a criar o teu espaço nisso. Participar do reino não é dar dinheiro. E às vezes a gente se contenta no dízimo. Eu estou dizimando, então tá feito. Nossa, virei o mestre das galáxias. Você está alimentando uma estrutura e uma hierarquia. Você quer ajudar o reino de Deus? É deixando que Jesus se manifeste através de você. Eu tenho certeza que você tem diversos amigos que, assim como eu no passado, nunca tiveram uma oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo.
mas eles têm visto a tua mudança, eles têm visto o que tem acontecido na tua vida. Cara, é o teu testemunho. A primeira Bíblia que todo mundo está lendo é a tua vida. E um dia eles vão querer saber por que você mudou, por que você não anda mais com ele, por que a tua cara mudou, porque a nossa cara ela muda. Nós descobrimos um sorriso, as nossas lágrimas elas param. Tem pessoas que só de contar uma história ou lembrar de algo da vida já choram, sem que nada novo tenha acontecido, aquela ferida ela está lá dentro precisando ser curada e você tem o conhecimento que permite que Jesus possa se manifestar através de você na vida dessa pessoa. Poxa, o que custa uma Bíblia? Não custa nada. Sabe, é um presente que é inestimável. Nada pode substituir esse presente. Nada. Não adianta eu ir lá e comprar uma. É tão especial quando nós ganhamos. É como se Deus dissesse, olha, eu não me esqueci de você. Tá vendo esse servo aí? Graças a ele eu pude chegar na tua vida, pela obediência dele, pela mudança dele. Eu nunca vi isso em pessoas que participam da igreja. Vocês vão me desculpar. Eu nunca vi esse trabalho, nem esse incentivo, nem de leitura da palavra, nem de nada. Parece que é só a igreja. Eu vejo pessoas brigando pela igreja. É uma briga pela igreja para mostrar qual é a melhor, qual é a mais santa, qual que tem mais fiel, qual que tem mais... Cara, isso para mim pouco me importa. Eu quero saber aonde tem lágrimas que Jesus possa fazer essa pessoa sorrir, porque o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então quem quiser ser o maior é aquele que serve, é aquele que vai servir. E aí Jesus diz, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para muita gente. Então Jesus ele fez o exemplo. Ele não veio aqui para falar, olha, eu sou o Filho de Deus, me sirvam. Ele não veio aqui para falar, olha, eu vou ser o sumo sacerdote, saiam daí. Eu sou a autoridade máxima e quando eu entrar, vocês me reverenciem. Não. Ele veio para buscar os perdidos, ele veio para curar os doentes, ele veio para expulsar os demônios, ele veio para trabalhar no povo. Ele veio para ser perseguido, e quem perseguia ele era a própria igreja, que não aceitava a palavra, não aceitava os milagres, não aceitava a vontade de Deus. Porque é sempre isso, a igreja sempre está impondo a vontade dela. É sempre a vontade dela, porque nessa hierarquia aqui eu não consigo enxergar. Ah, mas Paulo falou dos bispos. Tá, mas eu prefiro acreditar em Jesus Cristo. Prefiro acreditar nas pessoas que andou com ele. Eu não sei o que era o bispo daquela época, porque a igreja daquela época não tem nada a ver com a igreja que é hoje. Nada a ver. Era uma reunião de pessoas onde as pessoas se encontravam para trocar experiências. Não tem nada a ver com o que nós tentamos trazer nos dias de hoje. A igreja era a reunião de pessoas, não era o prédio. E ele mesmo fala lá em Atos, Deus não habita em prédios feitos por construções de mãos humanas. Deus habita nos louvores, Deus habita no amor. Se a gente vai lá em 1 João 3, versículos 7, 8 e 18, a palavra do Senhor lá diz assim: Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversas, deve ser um amor verdadeiro que se mostre por meio das ações. Então João, esse é o João que tinha pedido o lugar direito ou esquerdo ao lado de Jesus. Esse é o mesmo João que se dizia o discípulo mais amado por Jesus. Ele mesmo se auto-intitula isso. Eu não consigo explicar as razões dele fazer esse tipo de afirmação, mas é dele para ele mesmo. E eu creio que Deus ama todas as pessoas igualmente e não teria necessidade de se intitular dessa forma, como se os outros fossem menores ou como se Deus não amasse os outros. Mas cada um está dentro do teu direito. E aqui nós enxergamos a humanidade de cada um, seja no pedido dele, onde todo mundo se indignou, ou seja no próprio evangelho que ele escreveu, que ele mesmo se engrandeceu. Só que isso não diminui todo o papel que João teve. Só mostra que João era tão humano quanto nós,
Porque às vezes nós nos perdemos na nossa própria vaidade, naquilo que nós pedimos a Deus. Você quer pregar para quê? Para que as pessoas olhem lá em cima e falem, nossa, olha como esse cara é bom, olha como ele arrasta multidões. Ou você quer pregar para servir ao Senhor e você só está lá como um instrumento, não roubando a glória de Deus. As nossas intenções delatam o nosso coração. E ele deixa claro, meus filhinhos, não deixem que ninguém os enganem. Então fica claro uma coisa, as pessoas elas vão tentar nos enganar? Sim. E independente de quem seja, nós vivemos uma batalha espiritual. E o diabo ele vai usar de quem? De quem está perto. Ame Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não ame Deus como a todas as coisas, mas engane o próximo que está perto de ti mesmo. Assim como nós podemos amar quem está próximo, assim também quem está próximo vai nos enganar. E ele deixa claro uma coisa, aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Então, para a gente fazer o que é certo, Jesus Cristo precisa estar conosco. Então, você está olhando uma pessoa sem Cristo e está esperando que é o que é correto dela? Não vai rolar. Você está olhando uma pessoa sem Cristo e está esperando o amor? Não vai rolar. Você está olhando uma pessoa sem Cristo e quer bondade? Não vai rolar. Você está vendo uma pessoa sem Cristo e quer o quê? O que você quer? Você quer que essa pessoa ela seja o melhor que ela pode ser sem Jesus? Tá bom. E para que serve Jesus daí? Para nada. Se a luz está em nós, para que Jesus é a luz do mundo? Se o gosto está em nós, para que Jesus ele fazia essa analogia sobre o sal do mundo? Porque nós precisamos colocar Jesus sobre as coisas para que ela tenha um gosto. Quem continua pecando pertence ao diabo. E o que é isso? Quando eu tenho consciência do que é errado, quando eu faço as coisas, mas aquilo machuca o meu coração e eu volto para Deus dizendo, Senhor, pequei contra ti. Me perdoa. Me perdoa. É assim que nós, cristãos, vivemos. Errando e nos arrependemos. E todo dia nós pecamos. Todos. Deus ele fala na palavra que aquele que menos peca, peca pelo menos 7 vezes por dia. Então todos nós somos pecadores e todo dia nós pecamos. Mas nós temos a capacidade de voltar para Cristo e dizer, Senhor, me perdoa. Eu errei. E vamos aprendendo cada dia mais com os nossos próprios erros e nos fortalecendo. Porque Deus ele fala, olha, a carne, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então dentro de nós, sozinhos, nós não conseguimos renunciar ao pecado. Nós não conseguimos nos libertar dessa escravidão. Somente com Cristo nós podemos fazer algo diferente com a nossa vida. E às vezes nós dizemos, fulano é bom, ciclano é bom. Bom somente é quem está com Deus. Quem não está, você vai me desculpar. Então quem continua errando todos os dias, está com quem? Está com o diabo. Todo dia é o mesmo copo, todo dia é o mesmo cigarro, todo dia é a mesma desculpa, todo dia é a mesma mentira, todo dia é o mesmo pensamento, a mesma inveja, os mesmos sentimentos ruins, que se você contasse para alguém, as pessoas iriam reprovar aquilo que você faz. Aquilo que você não gostaria por um filho, não faça. Aquilo que você tem vergonha de contar para o teu pai, para tua mãe, não faça. Só que o diabo, ele não faz você problematizar as coisas. Ele não, ele vai lá e alimenta essas coisas. E ao invés de mostrar a verdade, você mente, você engana, você manipula, você nega, você coloca a culpa no outro. E aí, você quer servir a quem? A Cristo ou ao diabo? Alguém você está sempre servindo. Essa é a diferença, nós sempre estamos servindo alguém, não tem jeito da gente servir ninguém. Se eu não estou servindo os interesses de Deus, eu estou procurando os meus próprios interesses, isso é o próprio diabo. Olha quantas coisas você já fez e já se arrependeu, de maldade mesmo, que você consegue reconhecer na sua vida. E olha quanta coisa você não conseguiu superar ainda, que te fizeram. Por quê? Porque você esperou a atitude de Deus em quem não tem Deus. E nem você tinha. Amém, louvado seja o Senhor. Nós não vamos ficar parados aqui falando de passado, porque já passou. Eu posso me arrepender e pedir perdão e fazer diferente daqui para frente. Amém. Só que isso é meu. Cristo é uma escolha individual de cada pessoa. E o Filho de Deus veio para quê? Para destruir o que o diabo tem feito. Então, quem pode mudar a nossa vida? É Jesus. Quem pode destruir tudo aquilo que foi feito de mal? É Jesus.
Nós não temos outro Salvador, nós não temos outro caminho. A nossa esperança está nele. É isso. Leia a palavra de Deus. Encontre o seu pecado na palavra de Deus, que não são poucos. Se arrependa de tudo que você fez. Peça perdão a Deus. E da mesma forma que você encontrou o seu pecado, todas as pessoas têm pecado. Todos nós nascemos servindo ao diabo. E se nós não procuramos Cristo, nós servimos a vida inteira servindo ao diabo. E é por isso que tem tanta maldade no mundo. Não é porque Deus não está fazendo nada, é porque as pessoas querem servir ao diabo. E nesse mundo você pode escolher a quem você quer servir. Só que você não pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um ou você vai desagradar outro. E aí, você quer servir a quem? A quem é bom ou quer continuar fazendo as coisas ruins? Que para você poder suportar a tua vida, você vai ter que continuar procurando refúgio em tudo aquilo que não presta, gastando dinheiro com coisas que não te levam para lugar nenhum, destruindo e moendo tudo que você tem. Ou não, você quer amar as pessoas, você quer deixar Jesus se manifestar através de você, você quer conquistar um espaço, servindo, esquecendo a sua vida nessa vida, mas tendo um lugar de destaque na eternidade. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversas. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio das ações. Então, como que Cristo ele pode se mostrar? Por meio das ações. Como que eu posso deixar o amor se manifestar? Deixando que Deus ele coloque dentro do meu coração e eu obedeça. E assim, é exatamente desse jeito. Permitindo que Jesus se manifeste através das tuas palavras, pregando o reino de Deus, entregando as boas novas sem interesse, deixando que Jesus modifique a sua vida. Ao invés de você ficar procurando o psicólogo, o psiquiatra, o remédio, a cura, cara, é Jesus. Não tem outro, não coloca a tua esperança em outra coisa. Não coloca a tua esperança em outra coisa, porque não adianta, não adianta. Não adianta. Você já tentou de tudo quanto é jeito. Já insistiu, já sofreu e continua chorando. Por que não tenta do jeito que Jesus está dizendo? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Que o nosso amor possa se manifestar através das nossas ações. Não seja apenas palavras e boas intenções. Deixa Jesus usar de você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar na sua vida, tocar no seu coração, tocar nas tuas feridas, que você se arrependa. Não existe maior culpado que você mesmo, porque tudo aquilo que você viveu foram as coisas que você mesmo escolheu. Deus ele sempre avisa tudo o que vai acontecer. Nós escolhemos se vamos aceitar ou não, se abrimos mão ou não. Mas no fim, Ele é bom. Se arrependa e se volte para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.